Olá, seja bem-vindo novamente ao canal Consciência e Enfrentamento. Você já pensou sobre eu vivo um amor por inteiro? Eu sou realizado nesse relacionamento? Eu me sinto que sou feliz, né? Me sinto amado, me sinto amada, me sinto valorizado, valorizada. Eu tenho uma fonte de amparo, eu sou uma pessoa admirada pelo outro. Então essas questões são muito importantes porque isso também está relacionado à nossa saúde mental. E por quê? Vamos pensar em algumas questões. O próprio modelo da psicologia que foi mencionado anteriormente nos primeiros vídeos desse canal fala que o modelo da psicologia se baseia numa saúde psicológica, física, social e também baseada na espiritualidade. Então, quando a gente pensa em saúde social, a gente pensa em relacionamentos, amizade, família, colegas, pessoas do trabalho, inclusive as chamadas relações afetivas e amorosas. Então, a primeira questão também que surge, além daquelas outras, é por que eu me interesso por determinada pessoa e não por outra? Então, a primeira explicação se deve a um cara chamado Jeffrey Young, da terapia do esquema. Então, só fazendo um comentário breve, a terapia do esquema é o que a gente chama de terapias de terceira onda, da terapia cognitivo-comportamental, que surgiu lá desde a década de 50 do século passado, através do Aaron Beck. Então, o que o Young nos fala? O relacionamento, pessoal, o relacionamento com determinada pessoa nos remete ao ambiente, ao clima de como que foi a nossa infância. Então, por isso que se explica em determinados casos que pessoas que escolhem, a outra que tem problema com o uso de álcool, provavelmente ela vivenciou situações conturbadas, conflituosas no ambiente da família de origem. Então, por que, por exemplo, a gente escolhe pessoas ali que são às vezes muito críticas, muito julgadoras, muito impositivas? Porque isso também provavelmente remete ao clima no qual a gente vivenciou a nossa infância, principalmente ali na relação com um dos familiares, que provavelmente ele era muito crítico também, muito julgador, né? E cobrava muito. Então, tendemos a reproduzir relações as quais estão diretamente relacionadas com esse clima, entre aspas, essa atmosfera a qual a gente vivenciou anteriormente. Uma outra razão é que a gente escolhe uma determinada pessoa a qual nós admiramos determinadas capacidades e competências. Ou seja, aquilo que é deficitário em nós é admirável e presente no outro. Então, é por isso que, do ponto de vista genético, nós também temos uma explicação para isso. Então, pensemos, quanto maior a variabilidade, ou seja, quanto mais pessoas diferentes do ponto de vista genético, maior a probabilidade de nós sobrevivermos diante de uma determinada doença. Então, por exemplo, se a gente tivesse um determinado vírus que atacasse uma determinados tipos de pessoas, né? Então, por exemplo, vamos supor, eu tenho uma descendência asiática. Então, se não tivesse uma variabilidade, então aquele vírus provavelmente acabaria com, toda ali aquela população japonesa, no caso. Então, quando há variabilidade, então a gente existe maior possibilidade de sobrevivência. Então, isso é uma explicação também por que a gente tende a encontrar pessoas diferentes e a gente acaba ali o quê? Sentindo atração e querendo constituir um relacionamento com essas pessoas. Mas, e agora? Você está diante da possibilidade de refletir: será que eu vivo uma relação por inteiro?
Então, para respondermos isso também, é importante entendermos o seguinte: como que você está se sentindo? Você está se sentindo por inteiro na sua vida? Ou seja, o exercício da sua individualidade, da sua autonomia, da sua independência, aquilo que você busca, aquilo que você realiza, aquilo que você conquista. Você está satisfeito com a sua vida? Né? Há um tempo atrás, era uma discussão muito em voga, né? Essa ideia de sentido e propósito. Isso não é uma coisa moderna, pessoal. Isso é uma coisa que já acontece há milhares de anos. Então, o próprio budismo e depois o que se chamou de psicologia budista falava disso, né? Você ter uma vida plena a partir de o quê? De uma vivência plena. Então, o próprio budismo falava disso, né? Você viver momento a momento, sem se preocupar com o dito passado, nostalgia, saudosismo, culpa, arrependimento e sem expectativas relacionadas ao futuro, desejo, vontade, anseio, objetivo e meta. Lógico que isso é um pensamento, é uma filosofia de vida, a qual em muitos momentos você não aplica no chamado Ocidente. Nós precisamos de objetivos, de metas, como se fosse um catalisador, como se fossem motivações para a nossa vida. Então, o que acontece? Nesse sentido, a pergunta se volta: se você não vive uma vida por inteiro, como que você pode viver um relacionamento por inteiro? Então, nesse sentido, é muito importante a gente pensar numa equação simples, que vai contrariar a lógica da matemática. Então, 1 mais 1 na matemática é igual a 2. Aqui, quando nós falamos de relacionamento afetivo amoroso, nós falamos que 1 mais 1 tem que ser igual a 3, que seria o terceiro. Nesse caso, a própria relação afetiva amorosa. O problema é que as pessoas não se sentem por inteira, e aí o que acontece? A relação se torna o quê? Algo complementar. Então, nesse sentido, pessoal, cada pessoa deveria buscar inicialmente a sua evolução em todos os sentidos, a sua evolução física, a sua evolução psicológica, a construção das suas relações interpessoais, seja na sua família de origem, seja no seu trabalho, seja na sua carreira, seja na sociedade na qual você se encontra. E aí, uma outra coisa também que você tem que estar por inteiro, você tem que saber exatamente quais são os seus valores de vida e quais são os seus propósitos de vida. Ou seja, se nós não temos princípios e valores claros, nós não teremos projetos claros de vida. E isso reflete no que a gente está chamando de uma vida por inteiro. É claro, pessoal, que do ponto de vista ideal, utópico, perfeito, ninguém vai ser um por inteiro propriamente dito. Mas o quanto você conseguir se aproximar-se a isso, isso vai refletir exatamente aonde? No seu relacionamento. Então, quanto menos inteiro você se perceber, provavelmente mais dependente você vai se tornar de um relacionamento afetivo amoroso. E aí que é o grande risco, porque não é que você tenha que não se apegar. O apego é fundamental para que um relacionamento aconteça. Mas o problema é o apego de uma forma exagerada e excessiva. Né? O Jeffrey Young já falava lá num dos esquemas iniciais desadaptativos a ideia de dependência e incompetência. É aquela pessoa que não consegue administrar a sua vida de uma forma, né, autônoma, que ela não busca a autossuficiência. Já, claro, a autossuficiência ela não acontece 100%, mas ela não busca aquela vida, né, de uma maior independência. Então ela se percebe o quê? Incompetente. Então ela vai se perceber dependente do outro e incompetente de gerenciar, administrar, tomar conta da própria vida. E aí isso vai o quê? Gerar provavelmente uma relação
disfuncional. Ou ela vai ficar vulnerável diante do outro, e a gente não sabe quais são essas intenções do outro, ou ela vai sobrecarregar o outro, quando esse outro tem que assumir responsabilidades as quais não seriam dela. Então aí a gente vive uma relação disfuncional. Então qual que é a lógica de tudo isso, pessoal? Cada um precisaria, nessa proposta, nessa perspectiva de vida, primeiro, identificar quais são os seus valores de vida, os seus princípios, o que ela crê, aquilo que é melhor. Não é que tem que ter uma receita, não é que tem que ter um padrão, mas ela, na sua intimidade, na sua singularidade, na sua particularidade, na sua identidade étnica, nas suas questões socioculturais, encontrar esses valores de vida e projetar isso em termos daquilo que ela quer realizar, daquilo que ela quer conquistar. Então, suponhamos, se ela quer encontrar alguém para viver uma relação saudável, maravilha. Se ela quer encontrar uma pessoa para constituir uma família, ter filhos, maravilha. Se ela quer adotar um estilo de vida, uma filosofia de vida, a qual ela não irá se casar, por exemplo, ok, mas que ela deixe transparente isso caso ela queira um relacionamento que não vai desembocar necessariamente num casamento, numa vida a dois, morando juntos. E aí surge essa questão. As pessoas, normalmente, elas depositam muita expectativa na vontade do outro e que esse outro atenda essas expectativas. E aí se mistura muita coisa dentro de um relacionamento. Quando eu falo o terceiro, eu estou falando do quê? Da construção da relação. Então, uma coisa é a individualidade de uma pessoa determinada A, e segundo é a individualidade da pessoa B. Então, ela não pode ter uma transferência de responsabilidade nesse sentido. O que precisa orientar um relacionamento? É justamente que o investimento, a dedicação e o compromisso tenha se voltado para onde? Para esse terceiro. É o que a gente chama, pessoal, de cultivar o canteiro do meio. Então, de uma forma metafórica, é como se o canteiro, o primeiro canteiro fosse o seu e o segundo canteiro fosse o do outro. E o canteiro central é justamente o relacionamento, a relação é onde tem que ser cultivado. Então não pode ser cultivado por apenas uma pessoa, tem que ser cultivado por ambas. O investimento pode não ser igual, mas precisa ter uma entrega, uma doação, um comprometimento. O grande problema acontece quando as pessoas acabam se acomodando na relação. E aí é igual um jardim que você tem, uma praça que não passa a não ser cuidada. O mato toma conta e ali você vê que é uma falta de cuidado. Então, as pessoas que estão dispostas a justamente viver uma vida por inteiro e ter uma relação afetiva, amorosa de uma forma saudável, precisam se atentar a isso. Eu estou todos os dias cultivando o meu relacionamento, As pessoas costumam a brincar, pessoal, que a relação sexual entre um casal, principalmente quando as pessoas estão casadas, começa pelo bom dia, e aí à noite pode ali desembocar na relação íntima. Mas isso, pessoal, é uma brincadeira que tem um fundo de verdade e vai muito além disso. Esse bom dia tem que ser cultivado todos os dias. Essa atenção tem que ser cultivada todos os dias. Essa preocupação, essa consideração pelo outro, o oferecimento do ombro amigo, o desejar realmente o bem para a pessoa, aquela preocupação genuína com o outro. Porque o relacionamento, se ele cair numa fase de acomodação, você vai estar na famosa zona de conforto. E aí o que vai acontecer? As circunstâncias de vida mudam com o tempo.
E ali você vai abrindo possibilidades de brechas, porque você vai ficando privado do ponto de vista emocional. E aí os problemas do relacionamento acabam surgindo. Então reflitam sobre isso. Será que você realmente está vivendo uma vida, um relacionamento de uma forma inteira? E se você está buscando um relacionamento que vai somar para a sua vida, vai multiplicar para a sua vida, ao invés de subtrair e dividir? É aí que surge o sofrimento e é aí que surgem os problemas de ordem de saúde mental. Se você gostou, deixa o seu like aí, se inscreva no canal e fique atento aí com as novidades do canal Consciência e Enfrentamento. Até a próxima!